Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta aos vídeos aqui do canal. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar como colocar um céu de fundo no Photoshop ou um fundo de imagem que você quer colocar aí no seu render e também como colocar esse tipo de vegetação em primeiro plano como eu tenho aqui nessa imagem. Então se você quer aprender a fazer isso, continua comigo aqui nesse vídeo. Então para a gente iniciar esse exercício de colocação de um céu no Photoshop, eu já abri a minha imagem aqui, o meu render. E para fazer isso eu vim então aqui em arquivo, abrir, e aí eu procurei lá no meu computador onde eu tinha salvado essa imagem. E essa imagem aqui eu salvei lá do V-Ray para SketchUp no formato PNG. Então vocês podem perceber que aqui no fundo ele está com esse quadriculado, indicando então que realmente o que eu tenho de conteúdo nessa imagem é essa parte aqui da arquitetura e do paisagismo. E aqui ao fundo, então, ele não salvou aquele céu que gerou lá no V-Ray. Aqui eu trabalhei com um tipo de iluminação em HDR. Eu já tô gravando um vídeo aqui pro canal explicando um pouquinho mais sobre o HDR, como é que funciona. Mas então é um tipo diferente de iluminação, né? Não é utilizando o Sunlight, que é a iluminação padrão ali do V-Ray. Eu utilizei esse HDR e eu escolhi por trabalhar com ele invisível. Então quando eu salvo a imagem, ele não aparece aqui aquela imagem do céu e mantém apenas a iluminação na imagem. O que acabou facilitando bastante, então, para ele manter todo o aspecto da imagem, mas não salvar aquele céu, porque eu não ia utilizar ele. Eu queria utilizar um outro céu, uma outra imagem que eu baixei da internet. Então, com a imagem aberta aqui, a gente pode já abrir uma outra imagem de um céu que a gente quer acrescentar aqui nessa imagem, ou então eu vou mostrar para vocês aqui onde que eu baixo as imagens de céu. Aqui, como eu queria trabalhar com um céu que fosse mais condizente com essa imagem, que fosse mais nessa pegada um pouquinho mais overcast, que a gente chama, né, esse clima um pouquinho mais nublado, eu busquei por esse tipo de céu lá no Google. E isso é muito importante que você se atente, né, que você trabalhe com uma imagem de céu que tenha a ver com a sua imagem renderizada. Por exemplo, aqui eu não poderia trabalhar com um céu azul, né, com um sol aparecendo, porque não tem nada a ver com o clima, né, com a iluminação que está presente, que está influenciando nos elementos do meu render. Aqui a gente pode perceber que essa imagem tem uma sombra bem difusa, ela não tem aquela sombra marcada forte, que geralmente tem, por exemplo, num céu, num HDR, numa iluminação de meio-dia, né, com sol a pino, assim, que marca bastante iluminação. Aqui a gente pode ver que até a gente não tem o reflexo do céu e do sol na piscina, então é uma coisa bem difusa, bem homogênea, e eu queria trazer isso para essa imagem. Se eu tivesse com uma imagem que tivesse sido renderizada, então, com um sol um pouco mais forte, com sombras um pouco mais marcadas, aí sim eu procuraria por, então, uma imagem com sol, né, com um céu azul ali, um céu bem bonito, bem iluminado, mas aqui não é o caso, que eu tô trabalhando com uma imagem um pouquinho mais nublada, né, um pouquinho mais nesse clima overcast, então, que a gente chama que é essa coisa bem, com as sombras bem difusas e esse céu um pouco mais nubladinho. Então é por isso que a gente vai procurar lá no Google por uma imagem, então, de céu cinza ou céu com nuvens, né? Algumas palavras que você possa utilizar que leve a resultados dessa maneira. Então aqui eu pesquisei por isso, pesquisei em inglês, que eu gosto de pesquisar assim, porque a gente acaba encontrando um pouco mais de resultados, né? Aumenta um pouco a gama de resultados na internet. E aí eu pesquisei então por palavras-chave, né? Sky, background, gray e free. É muito importante que você pesquise por imagens gratuitas, né? Porque muitas imagens na internet têm direitos autorais. E se tiver, você vai precisar dar os créditos ao autor ou então adquirir aquela imagem de um banco de imagens, né? Você vai ter que comprar essa imagem aí do autor. E você pode também, se você quiser, abrir aqui no Photoshop e colocar uma imagem de um céu que você tirou uma foto também. Se tiver em boa qualidade, é super tranquilo. Aqui eu tô mostrando porque na maioria das vezes a gente não tem esse recurso, né? A gente precisa baixar na internet. Então eu vou deixar aqui a indicação de como eu faço, geralmente eu pesquiso dessa maneira. E se por um acaso você já trabalhou com o céu da internet, já baixou em algum site, tem alguma indicação, você pode deixar aqui nos comentários, né, se quiser colaborar com esse conteúdo e deixar de dica aí pro pessoal que estiver assistindo também. Então aqui foi a maneira que eu pesquisei, e aí aqui nos resultados, geralmente eu olho no Google Imagens, eu até vou abrir aqui pra gente dar uma espiadinha como é que tá, e aí aparecem várias imagens aqui. Só que quando a gente abre elas, vocês podem ver que elas são em bem baixa qualidade, né? Baixa resolução e baixa qualidade. Então, geralmente eu venho aqui em ferramentas, aqui no tamanho eu coloco por grande para aparecer imagens com uma resolução maior, né? Imagens um pouco maiores, que consequentemente vão ficar melhores lá no Photoshop, porque vão se encaixar melhor ali na nossa imagem. Isso é outra coisa interessante, né? De você se atentar para baixar um céu que tenha mais ou menos as proporções
do seu render. Esse render aqui, ele tem 1778 pixels de largura, então aqui eu teria que encontrar uma imagem que tenha mais ou menos esse tamanho, ou de preferência até maior do que isso, para eu substituir o céu e não ficar um céu bem pequenininho ali que eu vou ter que daí escalar e aí ele vai ficar com a sua resolução comprometida. Então, é interessante que você pesquise e baixe imagens, então, em alta resolução. É sempre melhor que você tenha que diminuir do que aumentar a imagem. E aí, no Google Imagens aqui eu não achei nada muito bom, não achei nada que eu gostasse, então eu voltei lá pro Google, e aí aqui eu achei o site do Unsplash, que tem, então, é um banco de imagens, e eles têm algumas imagens gratuitas. E aí eu entrei aqui, dei uma olhadinha, e eu encontrei essa imagem aqui. Eu até vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, se você quiser utilizar essa mesma imagem para fazer o exercício aí nas suas imagens, ou se você se interessou, né, e quiser baixar também para ver como é que é, você pode ver que é bem legal aqui, eles oferecem a imagem, tem muitas imagens em alta resolução que são gratuitas, ele já nos indica aqui. Aqui dá para pesquisar não só céus, né, dá para pesquisar vários outros tipos de imagem, então achei bem interessante aqui. Aqui ele diz também qual é o autor da imagem, então é legal até ir lá nas redes sociais desse autor, dar uma olhadinha melhor no trabalho dele, curtir as imagens, dar aquele apoio, porque isso ajuda também esses autores a trazerem imagens assim boas pra gente estar utilizando aí nos nossos trabalhos. Aqui também, à esquerda no site, a gente pode perceber que tem alguns dados, inclusive a licença de uso para essas imagens aqui, eu vou abrir para a gente visualizar. Ele nos diz aqui, então, que podem ser utilizadas gratuitamente para uso comercial ou não. Não é necessário tu pedir permissão pro autor, mas é interessante que tu dê, então, os créditos a ele, né, quando tu utilizar. E é o que eu tô fazendo aqui, então, eu tô dando os créditos a esse autor aqui, e eu vou deixar o link aqui na descrição, então, se você quiser baixar e dar uma olhadinha no trabalho dele e utilizar essa imagem nos seus renders. E aí, pra gente baixar, não precisa fazer login, é legal sempre a gente fazer, né, porque é gratuito, daí tu tem uma conta ali no site, pode deixar um comentário, deixar um curtir, mas se você não quiser, não precisa, você pode clicar aqui em Download Free e ele já vai baixar a imagem. Ou então, se você vier aqui nessa setinha, você pode escolher outras resoluções para essa imagem, e aí eu prefiro sempre baixar no tamanho original, né, para pegar ela o maior possível. E aí eu já baixei então aqui nesse tamanho, né, no 6.000 por 4.000 pixels. Vou até fazer o download novamente aqui só pra a gente ver, eu vou salvar aqui na área de trabalho. E aí a gente pode então voltar lá pro Photoshop e a gente vai inserir então essa imagem que a gente fez o download. Para fazer isso, eu vou vir aqui em Arquivo, Abrir, e aí eu vou lá na pasta então onde eu salvei a imagem, vou clicar 2 vezes sobre ela, aí ele vai abrir aqui no Photoshop. Vocês podem perceber que ele abriu um arquivo novo, né? Então eu tenho que levar essa imagem lá para dentro daquela outra imagem que a gente estava trabalhando. Para fazer isso, eu vou segurar a tecla Alt do teclado. Vocês percebam que ao mexer o mouse, ele já vai trocando a seta ali. Então, ele está me indicando que eu vou fazer uma cópia dessa imagem aqui. Vou segurar o Alt, então. Vou clicar e arrastar. Quando eu arrasto, ele está criando uma cópia. Mas eu não vou colar aqui, né? Porque eu não quero criar uma cópia dentro desse arquivo. Eu vou clicar e arrastar lá para o outro arquivo que eu tinha aberto. E aí eu trago o mouse para cá, ainda selecionando Alt, né, e clicando e arrastando, e aí eu vou soltar ela aqui dentro. E aí, quando a gente solta, vocês percebam que ele já criou então uma camada para essa outra imagem, ele já posicionou ela aqui, ela ficou sobre aquele outro render, né? Vocês percebam aqui na lista de camadas, então, que ele ficou sobreposto, né, ficou sobre a nossa imagem do render, e a gente quer que ela fique atrás, né, porque o céu vai ficar atrás da renderização. E aí, para trocar, então, de lugar, a gente vai selecionar aqui a layer, clicar e arrastar. Quando a gente arrasta, vocês percebam que ele deixa uma linha azul um pouquinho mais clara ali, dizendo, então, que essa layer vai ir para trás daquela outra layer. E aí, quando a gente solta, então, ele já botou para trás da nossa imagem, né, já colocou embaixo aqui na lista. E quando alguma imagem, alguma camada do Photoshop tá mais em cima nessa lista, ela vai estar mais em cima aqui na imagem também. Então, essa é a hierarquia que o Photoshop trabalha, né? Então, a gente pode perceber que ele já colocou, então, agora o render por cima do céu, que é o que a gente quer que aconteça, né? Então, poderia dar como concluído, né? Se você gostar desse resultado, né? Deixar aquele mar aparecendo ali. Eu não acho muito interessante, né? Eu vou querer manipular um pouco mais essa imagem. Mas isso daqui já, se você tá com um pouquinho mais de pressa, quer resolver rapidamente, já tinha um céu bem adequado aí à sua imagem, você já poderia salvar essa imagem que estaria tudo finalizado. Mas a gente vai mexer um pouquinho mais nesse céu, então. E no Photoshop, para a gente mexer em algum item aqui dentro desse nosso arquivo, a gente precisa selecionar esse item para daí a gente fazer a transformação que a gente quer.
Então eu vou selecionar aqui o céu, e aí quando eu clico e arrasto sobre ele, vocês podem perceber que ele já vai mudando de posição ali atrás, e ele vai trocando de lugar. Eu acho que esse céu ficou bem grande, porque eu baixei ele em 6.000 pixels por 4.000 pixels, e esse meu render tinha 1.778, então ele ficou bem maior, né? Então eu vou querer dar uma diminuída, né? Eu vou escalar esse céu aqui para ele ficar um pouquinho mais adequado. Não acho que esteja ruim da maneira que ele tá agora, só reposicionando, né? Clicando e arrastando aqui. Eu acho que já ficou até ok, né? Mas só pra gente trabalhar um pouquinho mais e você saber aí como mexer, eu vou escalar um pouquinho essa imagem aí do fundo. Para fazer isso, então, a gente tem que estar lembrando, né? Com essa camada selecionada, a gente vai dar o comando Ctrl T no teclado, e aí ele vai abrir uma ferramenta de transformação dentro do Photoshop. Mas vocês percebam aqui que a única coisa que mudou foi essa setinha. E por que está acontecendo isso? Porque essa imagem do fundo está muito grande. Então, as ferramentas ali que a gente poderia estar visualizando, elas estão bem longe daqui da nossa tela de trabalho, justamente pela imagem estar grande. Então, quando eu dou Ctrl T e eu quero aplicar essa ferramenta de transformação sobre essa camada que está com a imagem muito grande, eu preciso mostrar essa imagem, né? Eu preciso ver até onde é que ela está indo para eu conseguir diminuir ela para o tamanho que eu desejo colocar aqui no meu arquivo. Então, para eu visualizar essa imagem, conseguir ver ela toda, eu vou dar um outro comando agora, né? Vocês deram ali o Ctrl T, agora você vai acrescentar um comando aí, que é o Ctrl 0. Então, quando a gente dá o Ctrl 0, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um comando que a gente chama de Fit View. Ele vai encaixar na nossa visualização para a gente conseguir ver, então, tudo que está nessa imagem, né? Todo esse conteúdo aí. E quando a gente deu o Ctrl T, então a gente abriu para edição. E como não cabia na área de trabalho ali, quando a gente der o Ctrl 0, ele vai conseguir nos mostrar os limites aí dessa imagem. Então, a gente deu ali o Ctrl 0, ele voltou aqui. E ele manteve, então, o Ctrl T, que é esse comando aqui que a gente está mexendo, que é de transformação. E aí agora vocês podem ver que isso aqui é bem similar a outros softwares, né? Quando a gente trabalha com algum software que nos permite colocar imagens e escalar essas imagens, aumentar e diminuir, né? Vocês vejam que ele já abriu aqui essas caixinhas nas laterais e nos meios para a gente poder então fazer essa escala, né? Escalar essa imagem. Então eu vou clicar sobre algum aqui dos cantos e vou arrastar, e aí vocês vejam que ele está já diminuindo essa imagem. Caso você esteja trabalhando com uma versão um pouco mais antiga do Photoshop, para você escalar proporcional, para que ele não fique distorcendo a imagem dessa maneira aqui, talvez você tenha que apertar na tecla Shift do teclado. Então faça o teste aí. Se você for escalar na sua imagem e ele ficar todo distorcido dessa maneira aqui, pode ser que você tenha que apertar o Shift do teclado para ele escalar proporcionalmente a sua imagem. Então vale lembrar isso daí, que para as versões mais antigas pode estar acontecendo. Mas então aqui, ó, vocês percebam que eu já estou escalando, ele já diminuiu bastante. E aí quando eu escalei mais ou menos ali do tamanho que eu quero, eu posso dar um Enter para ele aplicar esse ajuste na imagem. E aí para eu voltar então a visualizar essa imagem um pouco maior na minha tela, eu posso dar novamente o comando Ctrl 0 e ele vai de novo fazer esse Fit View, né? Vai colocar aí na minha tela toda a imagem para eu poder visualizar. E aí aqui a gente pode ver que ficou bem interessante, né? O resultado já, a gente vê que a gente percebe as nuvens aqui do fundo, né? Não ficou tão grande, né? Como estava antes, a escala já está um pouco mais adequada à nossa imagem, né? É muito interessante que você, quando estiver escolhendo o céu, além de ver essas questões de clima que eu comentei, de tonalidade, que você veja também, tente buscar, né, para sua cena, caso seja o seu objetivo, que você tenha um pouquinho mais desse olhar fotográfico, né? De trazer alguma coisa assim que seja mais interessante, que dê aquela vontade de olhar, né? Que chame a atenção do visualizador, principalmente se você for postar nas redes sociais. Então isso é uma dica, um plus, né, para você também pensar nesse lado, assim, de ter alguma coisa que chame um pouco mais de atenção, né? Caso você queira trazer, né, esse olhar um pouquinho mais artístico aí para sua renderização. E tem uma outra coisa interessante também que a gente poderia fazer aqui nessa cena, que é, no caso, se eu quisesse fazer essa imagem um pouquinho mais vertical, né? Se eu não quisesse ela tão... Vocês percebam que ela tá quase quadrada, né? Se eu quisesse aumentar um pouco essa imagem, eu poderia fazer isso também, né? Deixar um pouco mais de céu. Porque às vezes a gente renderiza a imagem e ela fica assim, né? Ela fica muito próxima e a gente não tem quase céu. Isso acontece com bastante frequência, até porque a gente procura sempre renderizar mais a arquitetura e paisagismo e deixar o céu para depois. Então eu vou te mostrar como tu poderia aumentar um pouco, né? Dar um pouco mais de respiro nessa imagem, gerando um pouquinho mais de céu. Para fazer isso, a gente pode apertar a tecla C do teclado,
que é a ferramenta de corte, mas também ela pode servir então para aumentar esse canvas size, que a gente chama, que é essa tela de trabalho do Photoshop, né? Aumentar um pouco mais essa tela para a gente poder então subir esse céu, né? Aumentar ou diminuir ele um pouco. Poderia também cortar a imagem para menos, se a gente quisesse, mas aí aqui no caso a gente quer para mais, então a gente pode vir aqui, eu vou fazer de novo só para você ver, dei a tecla C, que é essa ferramenta aqui de cortar, e aí você pode clicar e arrastar sobre esses pontos aqui, e aí você veja que ele vai aumentando então a imagem, e ele vai nos dizendo ali o tamanho que tá ficando, ou então diminuindo, né? Se eu quisesse cortar a imagem, tirar algum pedaço dela por algum motivo, eu poderia fazer por aqui também. Aí no caso a gente quer aumentar, digamos que eu quero aumentar mais ou menos assim, eu poderia fazer esse comando, vocês vejam que vai ficar por enquanto ali aquele quadriculado de transparência, mas a gente pode vir aqui e dar um Enter então e ele vai cortar essa imagem. E aí automaticamente ele cortou também o céu. Então é interessante que se você quiser aumentar, né, fazer uma imagem um pouco mais vertical, que você corte antes de colocar o céu, né, para ele não acabar cortando essa imagem aqui. Aqui talvez não seria um problema, né, se eu quisesse eu poderia só subir agora o céu, né, clicar e arrastar, e aí poderia escalar novamente, né, não teria problema. Mas se você quiser fazer, né, já ver antes essa questão aí do tamanho da sua imagem, você poderia fazer isso para evitar então de ele ficar cortando aí algum outro elemento que você possa ter na sua imagem. Mas eu só queria comentar, porque isso geralmente é uma dúvida, né, que as pessoas têm de como aumentar a área de céu da imagem, então pode ser feito através dessa ferramenta de corte. E aí aqui então eu reposicionei o céu. Aqui vocês vejam que eu dei uma escalada ali mais ou menos no olho, mas sim eu recomendo que você, caso decida depois fazer uma imagem mais vertical, digamos que você quer postar nos stories uma versão desse render aqui, você poderia fazer, né, aumentar essa tela bastante aqui para cima, essa área de trabalho do Photoshop, e colocar o céu novamente ali, que é também um lado positivo dessa imagem do céu ser em alta resolução, né, ser uma imagem bem grande, porque se você tivesse grande área de céu, você poderia colocar ali essa imagem no fundo e ela não perderia a resolução. Isso também é interessante caso você esteja trabalhando com uma prancha, né, de arquitetura, uma prancha de apresentação para concurso, ou para algum projeto, ou para o seu TCC de arquitetura, você poderia aumentar então essa área de céu e escrever textos aqui em cima, colocar elementos do projeto, enfim. Então, essa ferramenta de corte e essa questão aí de aumentar a área do céu também é bem interessante nesse quesito. Mas então aqui já com o céu posicionado, eu quero te mostrar também uma outra coisa, um outro ajuste que você pode querer fazer nos seus céus. Aqui eu não sei nem se seria tão necessário, mas aqui eu quero te mostrar mesmo para caso você queira, que é manipular um pouquinho essa imagem do céu, né? Deixar ele um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mais contrastado. Então a gente vai fazer alguns ajustes aqui para mexer um pouquinho nessa imagem, né? E ajustar ela caso precisasse adequar esse céu à sua imagem nas questões de tonalidade, também de brilho, né? Para não ficar tão... Tipo, por exemplo, o céu muito escuro e a imagem tá muito clara, né? Ou vice-versa. Então, é importante que a gente faça esses ajustes aqui que a gente vai fazer agora. Para fazer isso, a gente pode permanecer com essa layer selecionada, porque a gente quer aplicar ajustes a ela, né? Então, a gente tem que estar com ela selecionada. E aí, quando a gente clica aqui, a gente pode vir aqui embaixo no Photoshop, aqui nessa fileirinha aqui de opções, e vir aqui nesse círculo que tá meio pintado e meio transparente. E aí quando a gente clica aqui, a gente vai ter alguns ajustes que a gente pode aplicar as camadas. E aí aqui vocês vejam que tem uma lista então de ajustes, como por exemplo, a vibratilidade, a saturação, o brilho e contraste, as curvas, exposição. Então tem vários ajustes aqui que são muito legais, não só para céu, né, mas também para render, enfim, para pós-produção a gente pode trabalhar com isso. Mas aqui é muito legal a gente ver que então tem essas opções que a gente pode utilizar também no céu. E aí eu vou então selecionar aqui essa opção do brilho e contraste para a gente trabalhar. E aí aqui ele é bem intuitivo, né? Ele nos diz aqui o brilho e o contraste. E aqui tem uma flechinha então que vai mais para mais brilho ou menos brilho, mais contraste, menos contraste. Então a gente pode clicar e arrastar e ir mexendo aqui a gente vê que ele vai aplicando então. Quando a gente mexer nesse tipo de ferramenta de ajuste de camada, eu recomendo que sempre você faça o seguinte: você clique nessa ferramenta aqui que vai indicar que esse ajuste vai ser aplicado apenas à camada que está imediatamente abaixo dele. Então o que isso significa? Aqui eu estou aplicando o brilho e contraste e eu quero colocar ele apenas no céu. Eu não quero que a minha imagem seja afetada por esse ajuste de brilho e contraste. Então, quando eu clico nessa ferramenta aqui, ele vai me dizer que esse brilho e contraste está sendo aplicado apenas à camada imediatamente abaixo dele,
que é, então, o céu. Então, é muito importante que você trabalhe com isso daqui, né? Você aplique apenas a camada que você quiser. Porque se você tivesse algum outro elemento aqui atrás, digamos que um passarinho, algumas outras coisas que você acrescentasse nessa imagem tivessem aqui abaixo, ele iria aplicar em tudo. E aí tudo ia ficar muito claro, você não ia saber por quê. Então sempre seleciona essa opção aqui, e aí você se certifica que você está aplicando esse ajuste apenas à camada que você queria aplicar o ajuste, tá? Então só vale comentar isso daqui. E aí aqui então a gente pode mexer nas questões do brilho e do contraste, clicando e arrastando, ó, vocês podem perceber que ele tá removendo o brilho, né, menos 39, ou poderia deixar mais brilhoso, caso fosse o caso, né, poderia ir mexendo aqui, ou então no contraste, né, deixar mais contrastado ou menos contrastado, e já vai dando um resultado bem diferente, né, a gente pode ir mexendo aqui. Aí digamos que a gente quer fazer dessa maneira aqui, né? A gente fez esse ajuste de brilho e contraste, a gente pode simplesmente fechar e esse ajuste, então, ele vai ficar em uma camada separada. Então, a gente pode também desabilitar ela, eu vou desligar o olhinho aqui, quando a gente clica, ele vai desabilitar temporariamente essa camada, ou então ligar de novo, a gente pode comparar, né? Pra ver, não sei se eu gostei, né? Posso ir lá, ligar e desligar esse ajuste pra visualizar. E se você quiser trabalhar um pouco mais nesse brilho e contraste, você pode clicar aqui 2 vezes sobre esse solzinho que ficou ali, e aí você volta ali pro ajuste, né? Ele é editável, porque ele ficou nessa camada separada, então a gente consegue mexer aqui. Então é bem interessante a gente trabalhar nisso. Eu gosto muito de trabalhar com o brilho e contraste, geralmente para fazer esses ajustes assim um pouquinho mais finos, que talvez a gente não perceba tanta diferença na hora, mas depois se você compara as imagens, você vê que faz bastante diferença, né? Trabalhar com alguns ajustes aí. Aqui eu nem sei se eu faria necessariamente esse ajuste, mas é importante você saber que isso é possível, né? Caso você queira depois fazer mais de uma versão, você pode salvar quantas versões você quiser, aplicando aí os ajustes do Photoshop. Então aqui o céu, a gente poderia dar ele já como finalizado, e aí eu quero te mostrar então como colocar também aquela vegetação em primeiro plano, que dá bem esse ar assim um pouquinho mais artístico, digamos assim, pro render, né? Um pouquinho mais fotográfico, que pode trazer esse ar então um pouquinho mais de foto mesmo pra renderização. Eu acho bem legal fazer isso, eu gosto muito de fazer, então eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui então de novo na internet, né? Fui lá pesquisar. Eu vim aqui no Google Imagens e eu dei uma pesquisadinha. Também pesquisei em inglês, eu pesquisei por hanging leaves, que seria então essas pendentes, né, essas folhas pendentes, ou com esse estilo assim de folhas que estão caindo. Então eu coloquei esse título aqui e pesquisei em PNG para ele já tentar me trazer algum resultado um pouquinho mais filtrado, que geralmente não acontece, né? Ele acaba trazendo imagens que são JPEG, que tem um fundo branco. Mas aqui a gente já consegue dar meio que uma filtrada aí no Google Imagens. A gente poderia também vir aqui em ferramentas, aqui em cor, a gente pode colocar por transparente e ele já vai dar um pouco mais essa filtrada e vai trazer imagens que tem um fundo transparente. Então também é legal você pesquisar dessa maneira. Mas aí quando eu tava pesquisando antes aqui, eu encontrei essa imagem aqui, que é desse site aqui, FreePNG. Então eu cliquei aqui para fazer o download e ele já abriu aqui, já consegui selecionar essa imagem. E aí até eu vou dar um mais aqui, né, vou dar o zoom aqui que ele tá me indicando, a gente pode ver que até tem uma qualidade bem interessante. E a gente pode salvar então essa imagem, né, clicar com direito, vir aqui em salvar imagem como, e a gente pode utilizar lá na nossa imagem que a gente estava trabalhando. Eu já salvei lá ali no meu computador, então eu vou vir aqui no Photoshop, vou vir aqui em arquivo, abrir, e aí eu vou abrir então essa imagem da vegetação em primeiro plano. Uma coisa que é interessante comentar, se você quiser, você não precisa necessariamente vir aqui em arquivo, abrir, e aí abrir uma imagem nova ali com o conteúdo que você queria. Você pode também fazer o seguinte, você pode ir aí no seu computador, abrir a pasta onde você salvou essa imagem, você pode clicar e arrastar essa imagem para dentro do Photoshop. Vocês vejam, ó, que eu cliquei lá na minha pasta, arrastei e eu vou trazer aqui para dentro do Photoshop. Ó. Quando eu solto, ele já vai gerar então uma nova camada com esse conteúdo da imagem, né? Ele já renomeou para o nome da imagem que a gente salvou e ele já está me pedindo para posicionar aqui. Aí eu simplesmente dou um Enter e ele já posiciona para mim aqui na imagem. Só daí eu preciso reposicionar aqui na lista de camadas, né? Colocar ele mais para cima ou mais para baixo, se fosse o caso do céu. E aí ele tá posicionado aqui na imagem, sem precisar abrir um arquivo novo e colocar ele lá para dentro como a gente estava fazendo antes. Mas aí fica a seu critério, o que você achar melhor. Vou inclusive fechar essas outras imagens aqui. E aí a gente pode então trabalhar com essa vegetação em primeiro plano. E aí para fazer isso, eu vou selecionar ela aqui na lista de camadas. Se você quiser renomear uma camada, acho que vale comentar isso, você pode clicar 2 vezes sobre o nome dela
e ele vai abrir então ali a caixa de texto para edição. Então você pode colocar o nome aí que você quiser. Coloquei ali vegetação e ele já ficou com um nome novo, então, que eu selecionei. E aí a gente pode então, com a camada selecionada, clicar e arrastar sobre ela aqui na tela para posicionar. Caso você esteja clicando e arrastando aí na sua imagem e não esteja acontecendo nada, ou então você esteja em outra ferramenta, você pode dar um ESC, né, sair dessa função que você está trabalhando, ou caso você tenha selecionado alguma coisa sem querer, aí que esteja com esse tipo de visualização aqui, ó, que esteja com essas linhas correndo, isso aqui é um tipo de seleção do Photoshop. Caso você queira sair disso daí, você pode dar um Ctrl D no teclado, que aí vai sair dessa seleção e você pode voltar a trabalhar. E aí para você fazer essas seleções, então, de clicar e arrastar, né, você pode vir na ferramenta V do teclado, que é essa primeira ferramenta aqui, ou simplesmente clicar aqui sobre ela, né, clicar sobre essa ferramenta e clicar e arrastar na imagem que você vai voltar ali para a seleção normal do Photoshop. E aí então eu vou clicar e arrastar aqui, vou posicionar essa vegetação mais ou menos onde eu quero, e aí eu acho que eu queria girar um pouquinho essa imagem, e eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer isso. Com ela ainda selecionada aqui na lista de camadas, eu vou novamente utilizar o comando Ctrl T, que é aquele mesmo que a gente utilizou para fazer a escala, né, para diminuir a imagem ou aumentar. E aí agora, utilizando também o Ctrl T, eu não vou escalar necessariamente essa imagem. Quando eu venho aqui na ferramenta de escala, percebam ali na tela, que eu posso trazer o mouse um pouquinho mais para baixo, e aí ele vai gerar essas flechinhas com a linha curva. Então ele está me dizendo que por aqui eu consigo clicar e arrastar, e aí eu vou conseguir girar essa minha imagem. Então eu consigo fazer esse giro livre aqui da imagem, através dessa ferramenta também do Ctrl T, né, que serve tanto para escalar quanto então para fazer essa rotação da imagem. Então aí eu consigo trazê-la para cá e posicionar ela, né, posso até escalar, ó, vocês vejam que dentro da mesma ferramenta eu consigo ir posicionando, né, fazendo esses ajustes, e aí eu consigo ir fazendo então esse posicionamento aí da minha imagem. Eu vou aproveitar e colocar ela mais colada aqui nessa outra vegetação que eu tinha ficado pela metade, né? Vocês vejam que ficou meio estranho até. Aqui dá pra disfarçar, né? A gente consegue fazer essas, entre aspas, gambiarras aí pra ir ajustando, né? Isso serve bastante também no Photoshop pra gente ir melhorando aí algumas coisas que na imagem acabaram passando. Porque, né, sejamos sinceros, acontece. Esse tipo de coisa acaba acontecendo, a gente acaba esquecendo e aí depois a gente vem aqui, arruma e tá tudo certo, né? O que importa é o resultado depois ficar bom. Então, rotacionei, posicionei a imagem aqui, dei uma escalada. Vou dar um Enter, então, para dizer pro Photoshop que eu quero aplicar essa edição. E ele já posicionou aqui. Eu tô achando que essa imagem acabou ficando muito alta aqui, né? Ficou muito céu, não sei se precisaria. Então, eu poderia vir aqui no C, no teclado, e diminuir. Lembrando que daí com essa ferramenta de corte, ele vai realmente cortar as outras imagens, vai ficar tudo cortado. Então, se você quiser manter essas imagens do tamanho que elas estavam para você continuar trabalhando nelas, eu recomendo que você, antes de mais nada, pense aí no tamanho que você quer para essa imagem, ou então ajuste aí de outra maneira. Mas aqui, então, eu vou cortar porque não tem muito problema. Vou dar um Enter aqui, né? Eu não vou querer mais mexer. Aí vocês vejam que ele recortou mesmo, então, as minhas imagens ali da minha lista de camadas. E aí, então, tá aqui posicionada essa vegetação em primeiro plano. Só que aqui eu acho que a gente precisa fazer um ajuste bem importante, que, pro meu ver, né, isso me incomoda um pouco. Vocês vejam que a vegetação aqui dessa imagem, ela toda tá nessa tonalidade um pouquinho mais amarelada, né? Ela não tá tão verde como tá essa daqui. Ela tá em uma tonalidade um verde um pouco mais azulado do que essa outra vegetação aqui. E isso aqui a gente pode fazer também no Photoshop. A gente consegue ajustar essa camada aqui para que ela não pareça realmente uma intrusa na nossa imagem, né? Que ela realmente pareça que ela faz parte da composição e que ela tem a mesma tonalidade do resto para dar essa harmonia aí para nossa imagem. Então, para a gente fazer esse ajuste aqui, a gente vai manter essa vegetação selecionada, né, a camada, porque é nela que a gente quer aplicar o ajuste. Então, novamente, né, é muito importante que você esteja com a camada que você quer ajustar, esteja com ela selecionada, aí você vai aplicar o ajuste sobre ela. Senão você vai estar aplicando em outra camada e você nem vai saber qual é. Então, a gente seleciona a camada que a gente quer ajustar, e aí para fazer essa correção aqui da cor, para que ela fique mais adequada ao restante da imagem, a gente pode fazer de duas maneiras. Uma delas é através da ferramenta de matiz e saturação, ou então pela ferramenta que eu gosto mais de trabalhar atualmente, que é pelo balanço de cores. Eu vou te mostrar aqui. Aqui nessa mesma ferramenta onde a gente buscou antes o brilho e contraste, eu vou clicar aqui. A gente pode tanto escolher então a matiz e a saturação,
ou então o balanço de cores, que é essa que a gente vai utilizar, que eu vou te mostrar como é que eu faço. E aí eu vou clicar então aqui sobre o balanço de cores, e aí eu quero então aplicar esse ajuste apenas a layer de baixo, como a gente viu no brilho e contraste, então eu vou selecionar essa ferramenta aqui. Porque se eu não seleciono, olha o que acontece, eu estou aplicando o ajuste aqui e ele está aplicando em toda a minha imagem e não é o que eu quero. Então, vou vir aqui antes de mais nada e vou selecionar aqui para ele restringir os ajustes apenas à camada que está imediatamente abaixo, que é a vegetação. Então, a gente fez essa restrição, né? Já disse para o Photoshop ali que a gente vai querer aplicar apenas na vegetação. E aí aqui, então, a gente pode fazer esse ajuste aí no balanço de cores. Aqui, como eu comentei antes, né, essa vegetação ela tá muito puxando pro azul, né? Talvez você não perceba isso, né, mas dá pra perceber que ela tá mais azulada do que amarelada. Então a gente pode fazer esse ajuste justamente aqui. Pelo yellow e blue, aqui pelo amarelo e azul, a gente consegue utilizando essa flechinha que vai levar ou pro lado do azul ou pro lado do amarelo. A gente pode clicar e arrastar, e aí quando a gente traz ela mais pro lado, vocês vejam que ele já vai mudando, então, essa tonalidade. Ó, quando eu levo mais para a direita, ele vai deixando mais azul. Quando eu levo mais para a esquerda, ele vai deixando mais amarelado. Então, a gente consegue trazer um pouquinho mais para cá. Ó, vocês vejam que já mudou bastante a tonalidade, né? Já ficou bem diferente. Vou até ligar e desligar aqui a ferramenta para vocês verem. Ó, o antes e o depois, ó, já deu para ver bastante a diferença. E aqui a gente pode, além de mexer no amarelo e no azul, a gente pode mexer um pouquinho também no vermelho e no ciano. Então eu posso trazer um pouquinho mais pro avermelhado, né? Deixar essa tonalidade um pouquinho mais pro vermelho, ou então mais pro azul se eu quisesse, ó, vocês vejam que já muda bastante. Então eu posso ir equilibrando, assim, mais ou menos como eu achar melhor. Aqui também eu poderia trazer mais pro verde ou mais pro magenta. Aí aqui você pode ir mexendo. Isso aqui é bem interessante que você dê uma pesquisada antes, né? Eu, sinceramente, eu não sou perita nesse tipo de ferramenta de balanço de cores, né? Eu não tenho esse olhar tão treinado para isso, mas se você trabalha com imagens, você trabalha com arquivis, eu recomendo que você pesquise sobre isso, porque é muito interessante e também é bem importante, né, para fazer esse ajuste de coloração e ficar tudo aí condizente. Inclusive, se você entende sobre isso e quiser comentar aqui embaixo o que você acha, ou se o meu ajuste ficou correto ou não, eu te convido até a deixar um comentário aí e também colaborar aí no nosso vídeo. Mas aqui, então, eu vou fazendo mais ou menos no olho, né? Eu tento equilibrar mais ou menos com as outras vegetações aqui da cena, e aí a gente vai posicionando mais ou menos as cores aqui para ficar mais ou menos como a gente acha que tá correto. E aí a gente pode fechar aqui então, aqui o antes e o depois. Se você achar que esse ajuste ficou muito exagerado, você quiser diminuir um pouquinho, você pode vir também aqui na opacidade da camada, e aí quando você clica aqui, você pode deixar essa camada um pouco menos intensa. Então você pode colocar mais ou menos um meio termo e não precisa deixar ela tão forte, né? E você vai comparando para ver se tá ficando aí com a tonalidade que você gostaria. E aqui, além desse ajuste do balanço de cores, a gente poderia também acrescentar a matiz e saturação que eu comentei que dá pra gente utilizar junto ou além do balanço de cores, ou então poderia também acrescentar um brilho e contraste, que a gente pode ir colocando mais ajustes, né? A gente pode até fazer o teste aqui vindo nos ajustes de camada, e vou vir aqui na matiz e saturação para ver como é que ficaria. Aí eu posso ir trazendo, ó, talvez até ficaria interessante, eu venho trazendo para o tom de matiz que eu quero, ó, um pouco mais esverdeado talvez, e aí vocês vejam que já ficou bem mais condizente com o resto, então a gente consegue já ir equilibrando aí, então interessante isso. Também poderia, de repente, diminuir um pouquinho aqui a opacidade para ir comparando, né? Como é que tá ficando. Aqui é sem o ajuste, aqui já é com o ajuste. Ó, já deu uma bela diferença. E poderia também colocar brilho e contraste, colocando vários ajustes aí sobre essa camada. E aí vocês vejam como faz diferença, né? Eu vou desligar aqui os ajustes. Ó, tava bem mais azulado, né? Uma tonalidade bem diferente do resto da imagem. E aplicando os ajustes, então, a gente consegue já dar essa equilibrada aí na nossa cena. Eu acho bem importante você fazer esse tipo de ajuste, né? Que nem eu comentei, eu não tenho um vasto conhecimento nisso, mas eu vejo que já faz bastante diferença quando a gente tenta mexer, ele tenta equilibrar um pouquinho mais para que fique tudo mais harmônico. Então acho legal que você dê uma olhadinha e faça esse ajuste aí. Inclusive, eu fiz esse ajuste aqui na vegetação dessa cena, porque quando eu renderizei, algumas dessas vegetações eram um pouquinho mais azuladas, outras eram um pouquinho aquele verde, assim, mais verde, mais exagerado, né? Um verde muito, um tom muito forte. Então eu dei essa equilibrada antes de fazer os outros ajustes na imagem. Então é bem importante que você faça isso, e se você se interessar, por isso que você dê uma pesquisada e vá atrás desse conteúdo, porque é bem interessante fazer esse tipo de ajuste. E aí aqui, então, com
algumas ferramentas bem simples no Photoshop, a gente já conseguiu posicionar então o céu aqui no fundo da nossa imagem e também colocar essa vegetação então de primeiro plano aí, que pode ser um detalhe que pode ficar bem legal aí no seu render. Aqui também a gente poderia colocar, caso fosse um render de um projeto em região urbana, a gente poderia colocar também um skyline, né? Poderia colocar alguns prédios aqui atrás, poderia ir acrescentando várias coisas aí à nossa composição e fazendo esses ajustes, então, de balanço de cores, de brilho e contraste, para que tudo fique mais harmônico, né? Não pareça realmente uma colagem. Claro, se você gostar desse estilo, você pode trabalhar com ele, mas se você estiver buscando um pouco mais de realismo no seu render, né? Você quer trazer essa sensação um pouquinho mais natural, é interessante que você trabalhe, então, com esses ajustes aí de brilho e contraste, de matiz, saturação e balanço de cores. E aí, para salvar essa imagem, então, você pode vir aqui no Photoshop em Arquivo, e aí salvar como, e aí você pode vir aqui embaixo no tipo. Quando você seleciona, ele vai oferecer outros formatos de imagem, você pode salvar em PNG, JPEG, aí no formato que você achar melhor. E você pode também salvar mais de uma versão, né? Digamos que você fez aí um ajuste também de brilho e contraste no seu céu e você quer comparar as duas versões, ou quer entregar duas versões para o seu cliente, ou você quer testar dois céus diferentes, né? Duas imagens diferentes, e quer comparar elas para decidir depois qual que você quer utilizar. Você pode também vir aqui, então, no ajuste da sua camada, ou então na camada, e desligar o olhinho, ele vai desabilitar, e você pode salvar aí quantas versões você quiser, com, sem ajuste, com céu 1, céu 2, você pode botar vários céus aqui no Photoshop e ir trabalhando aí como você achar melhor. E eu espero então que você tenha gostado dessa dica, desse tutorial. Se você curtiu, você pode deixar o seu curtir aqui embaixo, também deixar um comentário, alguma sugestão, ou alguma coisa do vídeo aí que você quer complementar com alguma informação. A gente preza muito aqui por essa colaboratividade aqui nos nossos vídeos, então se você quiser comentar aqui, deixar algum comentário para acrescentar, a gente vai ficar muito feliz. Também eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque o seu apoio nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui gratuito para o YouTube. E eu te espero então nos próximos vídeos.